Salve galera, tudo bacana? Voltamos aqui com mais um vídeo para vocês. Meu nome é Lino Almeida e esse é o canal onde aqui os movimentos são friamente calculados. É isso mesmo, aqui você não perde nenhum passo desse cálculo. Nós vamos voltar aqui com um assunto que é a continuação do assunto da aula passada, que nós falamos sobre conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e irracionais, ou seja, conjuntos numéricos. Porém, hoje nós vamos fazer aqui um breve exercício de fixação sobre o conjunto numérico. E aqui nós temos o conjunto, ou seja, aqui nós temos o conjunto dos números naturais, que ele pertence também ao conjunto dos números inteiros, que ele também pertence ao conjunto dos números racionais, diferente do conjunto dos números irracionais, que esse aqui ele é meio alienado, ele é bem antissocial, ele só faz parte realmente dos números reais, porque todos os números existem. Então, todos os números pertencem ao conjunto dos números reais. Se todos os números pertencem ao conjunto dos números reais, nós vamos começar esse exercício por aqui, porque todos pertencem ao conjunto dos números reais. Então, nós vamos dizer que, por exemplo, eu coloquei alguns números aqui, vamos dizer que raiz de 8 pertence ao conjunto dos números reais. Se eles fossem ver aqui, ó, raiz de 8, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Não pertence, porque ele não está aqui. O raiz de 8, ele é um número que ele pertence a esse conjunto, o conjunto dos números irracionais. Então ele pertence aqui, ó. Como o irracionais ele é o conjunto meio isolado de tudo, então nós sabemos que ele não vai pertencer a esses três aqui, ó. Então ele não pertence ao conjunto dos números inteiros, não pertence, e não pertence ao conjunto dos números racionais. Agora nós vamos para o próximo, aqui nós temos menos 1/3. Menos 1/3, ele vai pertencer ao conjunto dos números reais, todos vão pertencer, né? Ele não vai pertencer ao conjunto dos números naturais, porque os naturais só entram aqueles números inteiros e positivo, então não pertence aqui. Ele também não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, não vai pertencer, porque aqui só entra os números inteiros positivos e negativos, mas ele pertence ao conjunto dos números racionais, que é todo aquele número que pode ser escrito na forma de A sobre B, como nós vimos na aula passada. E ele não pertence ao conjunto dos números irracionais. Agora, o número π. Π, ele não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, não pertence aos racionais, mas ele pertence aqui, ó, aos irracionais. Então, ele está aqui, ó. E também pertence aos reais. Agora nós temos um número aqui, ó, 0,222. 0,222, ele não pertence aos naturais, são só os inteiros. Ele não pertence aos inteiros, aqui são os inteiros negativos e positivos. Ele pertence aos racionais, aqui não pertence e não pertence. Ele não pertence aos irracionais, não pertence, mas pertence aos reais. Todos pertencem aos números reais, todos são números reais. Agora o menos 13. Menos 13 é um número negativo, ele não é natural, então. Mas ele é inteiro, então ele pertence aos números inteiros. Como ele é inteiro, ele pertence também aos números racionais, mas não pertence aos números irracionais e pertence aos números reais. Todos pertencem aos números reais. Número 5. Número 5 é um número natural, ele é inteiro positivo, então ele pertence aos naturais, ele pertence aos números inteiros e pertence aos números racionais, porém não pertence aos números irracionais. E ele é um número real, ou seja, ele está aqui, ó, ele é um número natural, todos os números naturais pertencem aos números inteiros e pertencem aos números racionais.
Agora, 8,3. Ele não pertence aos números naturais. Números naturais é somente aqueles inteiros positivos. Ele, não pertence. Ele também não pertence aos números inteiros, então não pertence, mas ele pertence aos números racionais. Ele está aqui, ó. Ele só pertence aos números racionais. Diferente de 5, que ele pertence a todos os três. Ele não pertence aos números irracionais, mas pertence aos números reais, como todos faz parte dos números reais. É um breve exercício aqui de fixação. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de exercício, espero que tenha ajudado. Se gostar, curte o canal, compartilhe, ative o sininho aí, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço.